Meus queridos, muitas vezes nós levamos as pessoas a crer que ela vai ser abençoada, que Deus vai honrar a fé dela. E isso é verdade, mas tem uma condição. Que condição é essa? Obedecer a Deus. Você precisa respeitar a palavra de Deus e tem que honrar a Deus em todos os seus caminhos, para você ser abençoado. Caso contrário, ele fica impedido de abençoar você. A Bíblia fala a respeito de um sacerdote chamado Eli, que foi quem criou Samuel desde criança. E posteriormente Samuel veio a ser um profeta do Senhor. De acordo com a Bíblia, o Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Mas esses 2 filhos dele não respeitavam a Deus. Eles eram pessoas ímpias, porque conheciam a palavra, mas não respeitavam, desprezavam. E eles faziam coisas horríveis, como chegar ao ponto de se deitar com as mulheres na porta da tenda da revelação. Então, Deus enviou um homem para falar com ele, dizendo: eu te escolhi para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para oferecer incenso. Eu te dei as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que agora você despreza o meu sacrifício e a minha oferta e honra mais os teus filhos do que a mim? Por quê? Porque ele não repreendia os filhos dele. Às vezes ele falava, mas ele permitia que continuasse daquele jeito. Diz no versículo 30, portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Tem uma tradução que diz: os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, se tornarão vil, uma coisa desprezível, sem valor. Deus está dizendo que aquela pessoa que um dia começou a andar com ele, preste atenção, uma pessoa que um dia começou a andar com ele e depois virou as costas, parou de honrar a ele, não quis mais saber, preferiu as coisas do mundo, essa pessoa não será mais honrada por ele. Lucas capítulo 9, versículo 62. É Jesus falando: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que quer dizer isso? Você decidiu andar com Deus, começou a ouvir a palavra, começou a buscar, e de repente você desistiu, você virou as costas, não quero mais saber. Você não é apto para o reino de Deus. Então se arrependa enquanto é tempo. Porque Deus manda a palavra para advertir. E ele não fala em vão. Talvez você ainda não desistiu, mas você já estava pensando em desistir. Talvez você já estava dizendo para você mesmo no seu coração: não adianta. Eu estou cansado de buscar, de ouvir, de acreditar, de orar, e nada está acontecendo, não está resolvendo a minha situação. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus sabe por que ele mandou essa palavra. Porque o diabo faz pressão para você desistir. Porque ele quer destruir a sua vida. Não desista. Lançou a mão, botou a mão no arado, tomou a decisão de seguir o Senhor. Vá em frente. Lute, porque você vai ser vitorioso se você respeitar e continuar honrando a palavra de Deus. Eli era um sacerdote do Senhor, mas ele chegou a um tempo que os seus filhos não respeitavam mais. Eles andavam fazendo o que não devia fazer e Eli não os repreendia. Isso impediu a Deus de cumprir aquilo que Deus havia dito a respeito da casa de Eli. Não bastava ele ser o sacerdote. Se ele não estava mais honrando a Deus, ele estava permitindo, deixando que seus filhos fizessem o que queriam fazer.
Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ponha isso no seu coração. Você que começou a andar com Deus, não volte atrás. Vá até o fim. Se você não honrar a Deus, você não será honrado. Diz aqui: porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Não adianta a pessoa dizer: bom, eu já fui fiel, eu servi a Deus durante muitos anos, agora chega, eu quero aproveitar um pouco da minha vida. Veja o que está escrito em Ezequiel, capítulo 33, no versículo 12, diz assim: portanto tu, filho do homem, dizei aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. E nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. O que está dizendo aqui? Está dizendo que uma pessoa, ela pode andar certinho a vida toda, mas se no último dia ela se desviar e não se arrepender e buscar o perdão, essa pessoa vai morrer no pecado e ela vai perder a salvação. Jesus falou que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmãozinho, você pode andar a vida inteira com Deus, a sua vida toda. Se no último dia você se desviar, você vai perder a sua coroa. Agora, por outro lado, o Senhor também diz o seguinte: que se alguém andar errado a vida toda e no último minuto da vida se arrepender do seu mau caminho, buscar o perdão, se salvará. Como aconteceu com aquele ladrão que foi crucificado do lado de Jesus. Eram dois. Na verdade, um se arrependeu e foi salvo, o outro não. Jesus disse: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, meus queridos, às vezes acontecem coisas inesperadas na vida da gente, que se Deus não nos honrar com as suas bênçãos, a vaquinha vai para o brejo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, nós temos um exemplo, um caso que aconteceu com Abraão, onde o Senhor Deus livrou Abraão de um problema muito grande. Deus já havia honrado Abraão muitas vezes, mas esse caso aqui nos mostra o quão importante é servir a Deus. Às vezes a gente pensa: não está adiantando nada, eu não estou vendo mudança na minha vida. Continue servindo a Deus, porque na hora certa Ele vai livrar você. Olha o que aconteceu com Abraão, está escrito no capítulo 20 de Gênesis. Diz assim: partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Vamos entender até aí o que aconteceu. O Abraão, ele partiu de onde ele estava para a terra do sul, e ele foi habitar nas terras de Cádiz e Sur, e foi peregrinar em uma cidade chamada Gerar. E Abraão havia dito o seguinte: Sara é minha irmã. Por quê? Porque ele temia que o povo matasse ele para ficar com a Sara. Então ele falava: é minha irmã. E quando o rei de Gerar, o Abimeleque, ouviu isso, ele mandou que buscassem a Sara para ser mulher dele. Só que Deus impediu que Abimeleque fizesse mal a Sara. Em sonhos, Deus veio de noite e falou para Abimeleque: você é um homem morto, por causa da mulher que você tomou, porque ela está casada com o marido. Mas o Abimeleque, ele ainda não tinha se chegado a Sara. Então, por isso ele disse: Senhor,
Matarás uma nação justa? Não me disse ele mesmo é minha irmã? E ela também disse é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse Deus em sonhos, eu bem sei que na sua sinceridade, na sinceridade do seu coração fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Então veja que Deus aí agiu dos dois lados. Por quê? Porque essas duas pessoas eram tementes a ele. Tanto Abimeleque quanto Abraão. Abraão havia dito que a mulher dele era irmã dele. E ele não havia mentido, não. A Sara era irmã dele também por parte de pai. E era também mulher dele. Então, o Abimeleque tomou a Sara na sinceridade, porque eles falaram, ele falou, é minha irmã, ela também confirmou, ele é meu irmão. O Abimeleque não tinha culpa nisso. Então Deus disse, sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Então, agora, pois, Deus continua falando com Abimeleque, agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou aos seus servos e falou todas essas palavras aos seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. E então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, o que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. E disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, saindo eu da casa de meu pai, eu disse a ela, seja este o favor que me farás, em todo lugar onde viermos, dirás de mim, é meu irmão. E então tomou Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e servas, e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e Deus sarou a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha só, veja que houve sinceridade, tanto da parte do Abimeleque, quanto da parte do Abraão. Porque Abraão não mentiu quando ele disse Sara é minha irmã, porque na verdade ela era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Não houve mentira ali, senão Deus não ia agir. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, onde há mentira, onde há desonestidade, onde há falcatrua, onde há segundas intenções, Deus não opera. Olha para a sua vida. Vê se está havendo alguma coisa assim. Mentira, desonestidade, segunda intenção, falcatrua. Se houver, Deus não opera. Você tem que se arrepender. Você tem que ser sincero com Deus. Meu Deus, eu estou fazendo isso, o Senhor não aprova. Me perdoa, eu vou parar de fazer. Tome uma decisão.
Se nós queremos ver Deus operando, agindo em nosso favor, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Santo em toda a maneira de viver. Esse negócio de ser santo não é ser um boneco, uma estátua, igual você vê nessas religiões aí, não. Ser santo é você se conservar puro para servir a Deus. É você ser honesto, você ser sincero, você ter as mãos limpas, o coração limpo diante de Deus. É dessa forma. Sendo santo, quer dizer, separado do pecado, é que nós honramos a Deus. Eu honro os que me honram. O Abimeleque certamente era uma pessoa santa, íntegra, porque ele havia tomado Sara por mulher, porque Abraão tinha dito para ele que era irmã dele, e a Sara havia confirmado. Mas quando o Abimeleque foi advertido em sonhos, na mesma hora ele se arrependeu. Se ele tivesse dito a Deus, eu não quero nem saber, para mim, ela disse que é minha irmã, agora ela vai ser minha. O que ia acontecer? Se ele tivesse agido dessa forma, muita desgraça teria acontecido com o povo dele. E tem muita gente sofrendo, tem famílias inteiras sofrendo, sendo oprimida pelo demônio, porque um dia um chefe de família, um pai, uma mãe, fez aquilo que não devia e não se arrependeu. Deus advertiu, mas ele e ela se fechou. Quem sabe Deus não está falando isso para você, abrir os teus olhos. É uma coisa séria, meu irmão. Virou as costas para Deus. Não, eu não aceito o que Deus está falando, eu sou dono da minha vida, sou dona da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, não? Fez besteira? Abre o teu olho. Todo mundo devia pensar 1000 vezes antes de se meter com pessoas que já é comprometida com alguém. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz o seguinte: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Que Deus nos perdoe por isso. Pelas quantas besteiras todos nós já fizemos na vida. Que isso não venha acontecer com nenhum de nós. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma. Quem assim procede achará castigo e vilipêndio. O que é vilipêndio? É desprezo. E o seu opróbrio, quer dizer, a sua vergonha, nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, ou da esposa, a mesma coisa. E de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, e nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. No dia do juízo, não vai haver amor, não vai haver compaixão, misericórdia, nada disso. Não tem perdão. Não haverá resgate. Ainda que você ofereça tudo o que você tem para se livrar da condenação, você não vai se livrar. Não caia jamais nessa tentação. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Não entra nessa. Se você já caiu nessa tentação, já fez o que não devia, confesse, busque o perdão de quem você desonrou, porque você está caminhando para a perdição. Talvez você pense, de jeito nenhum que eu vou confessar. Se eu fizer isso, fulana me mata. Meu querido, minha querida. Se você traiu seu companheiro, sua companheira, se você adulterou com outra pessoa, pode se considerar uma pessoa morta já. Você já está morto desde o dia que você pecou. Agora, não permita que o diabo te arraste para a perdição. Ainda dá tempo de se acertar, de salvar a sua alma. Mas não basta agora você dizer, Deus me perdoa, não. Claro que Deus perdoa, se houver um arrependimento sincero. Mas e a outra parte? A honra de alguém foi ferida. Você se abriu para o inimigo, agora você tem que lutar para se libertar das garras desse diabo. Deus honrou Abraão por quê? Porque Abraão honrava Deus. Se você honrar, ele vai honrar você. Caso contrário, você vai se tornar uma pessoa vil, desprezível. E o preço a pagar não é barato. Mas você não deve deixar de agarrar essa chance não, hein?
Se acerte com Deus, volte para Deus para você vencer na vida. Eu não sei para quem eu estou falando. Eu estou pregando aquilo que Deus botou no meu coração de pregar. Muita gente, talvez, está passando por problema sério na vida, porque um dia fez o que não devia fazer. Não respeitou a palavra. Às vezes ela nem conhecia a palavra ainda, mas agora está conhecendo. Então agora se arrependa, peça perdão e Deus vai te perdoar. Amém? Vamos orar então, Pai. Obrigado por essa mensagem. Deus, só o Senhor sabe no coração de quem o Senhor está falando. Mas essa pessoa entendeu. E ela está arrependida. E ela está dizendo, Pai, se eu soubesse, eu não teria feito. Ou talvez, Senhor, ela está dizendo, eu sabia, eu fiz, mas eu quero agora o teu perdão. Porque eu reconheço o quanto eu estou errado. Deus, estende as tuas mãos. Perdoa essa pessoa. Apaga as transgressões. O Senhor disse, eu sou o que perdoo todas as tuas iniquidades e saro todas as tuas enfermidades. Oh, meu Pai, essa pessoa, ela precisa se preparar para morar contigo na eternidade. Desde o dia que ela caiu na tentação, as coisas começaram a dar errado. Como aconteceu com Davi quando pecou com Batseba. Ele próprio confessou dizendo, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Deus, a vida dessa pessoa começou a andar para trás e vai indo de mal a pior. Mas agora ela está pedindo perdão, perdoa, Pai. Livra essa pessoa do mal. Oh, meu Pai, que o teu Espírito Santo toque nesse coração, levando ao arrependimento sincero. Que a tua misericórdia conduza essa pessoa ao perdão divino. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém.